Oi, gente! Oi, meninas, tudo bem? Vamos lá para o nosso estudo dessa semana, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre o mandamento esquecido, né? Vocês lembram qual foi o mandamento esquecido, né? Foi o dia sabático, né? O dia de adoração ao Senhor, né? O dia de descanso. E hoje a gente vai entender um pouco, né, sobre esse dia, né? Quem fez a troca do dia de descanso, que era sábado, mudou para domingo. Nós vamos entender um pouco sobre esse assunto. Mas antes de a gente começar a nossa aula, vamos orar para que Deus abençoe, né, esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por esse dia, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos, meu Deus, para aprendermos a Tua palavra, Pai. Desde já eu peço a direção do Espírito Santo para conduzir essa aula, meu Deus, que não seja eu falando, mas que o próprio Deus fale através de mim, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, que não saia nada de mim, nada de homens, que seja o Espírito Santo que dê a direção desse estudo, meu Deus, em nome de Jesus, Deus. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Estudo 17, do sábado para o domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança tem ela o apoio das Escrituras? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Então, quem fez a troca teve o apoio de Jesus? Então, a gente vai ser esclarecido esse assunto no estudo de hoje, né? Primeira pergunta, gente. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Livro de Mateus, lá na Bíblia, capítulo 28, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1 e 9. Lucas, capítulo 24, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1 e 19. Atos, capítulo 20, versículo 7 e versículo 1. Atos, capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Depois vocês abram nesses livros para vocês entenderem quais são as passagens da Bíblia que falam sobre o domingo, né? Nenhum dos versos acima se refere ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Esses textos mencionam fatos que aconteceram no primeiro dia da semana, mas nenhum deles afirma que o primeiro dia da semana, ou domingo, substitui o sábado como dia de guarda. Segunda pergunta. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. O que aconteceria na igreja antes de Jesus voltar? A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, passaria por um período de apostasia, abandono de verdades bíblicas, e seria dominada por pessoas que não seguem a verdade, induzindo nela costumes e críticas e práticas pagãs. Pergunta 3. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2 e 3. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Pagãos, aquelas pessoas que não tinham princípios bíblicos, né? Que não seguiam a Cristo. A adoração dos astros. Nos tempos de Moisés, os pagãos adoravam o sol, a lua e as estrelas, astros colocados no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, para demarcarem sinais para estações, para dias e anos, e alumiar a terra. Gênesis 1, capítulo 14 e 15. Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. A criação era adorada em lugar do Criador. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Então, em vez das pessoas adorarem a Cristo, que foi o Criador de tudo, em vez de adorarem a Cristo, elas adoravam a criação dele, onde estava o erro, né? Pergunta 4. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Que costume tinha lá no tempo de Moisés, do povo de Deus?
Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 22 e 23. Atos, capítulo 15, versículo 21. Observância do sábado. Ao longo da história, o povo eleito continuou a obedecer aos mandamentos conforme registrado em Êxodo 20. A santificação deste dia foi acompanhada pelo milagre semanal do maná, que não caía no 7º dia. Guardar o sábado é sinal de que pertencemos ao verdadeiro Deus e aceitamos sua sabedoria. Pergunta 5. Que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Que hábito que Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 2. Observar o sábado. Ambos tinham o costume de participar ativamente dos cultos na sinagoga aos sábados, pregando, ensinando das leituras bíblicas feitas na sinagoga. Jesus e Paulo extraíam lições espirituais práticas que atraíam as pessoas para ouvi-los. Então, eles ensinavam nos sábados a palavra do Senhor, né? Pergunta 6. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamentos bíblicos? Então, como Jesus ele considera algumas práticas cristãs que não têm embasamento na Bíblia, né? Marcos, capítulo 7, versículo 6, versículo 6, 7 e 8 e versículo 13. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A observância do domingo está estabelecida na tradição, em mandamento de homem. Cristo disse claramente que o adoravam em vão, seguindo tradições impostas aos homens pelos líderes judeus. De igual maneira, a observância do domingo é tradição de homens e, portanto, não é aceitável a Deus. Pergunta 7. Quem ordenou a guarda do domingo e o que isso ocorreu? Quem foi que ordenou a troca, do sábado para o domingo? Por quê? Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 d.C. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., Concílio da Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor, aos domingos e nos outros dias de festa de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Constantino da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial do latim. Guições Loyola, 10ª edição, julho de 2000. Página 570. Então, tá lá onde foi publicada, a troca do sábado para o domingo. Então, quem fez a mudança foi Constantino, há muitos anos atrás, do sábado para o domingo. Então, a troca do dia de adoração, que seria o dia que a gente ia fazer cultos a Deus, seria no sábado. Então, ocorreu pelo Constantino, um padre da Igreja Católica que se converteu superficialmente à Igreja Católica, superficialmente, porque a Igreja Católica segue a Cristo também, mas o Constantino, ele se converteu superficialmente porque ele adorava o astro Sol, que não é um deus, é um astro do universo que serve para iluminar a Terra. E com isso, como o dia de adoração do Sol dele era no domingo, ele se converteu ao catolicismo e fez a troca do sábado para o domingo, para enganar todos. Pergunta 8. Ele era um grande líder, por isso que ele conseguiu, Só vocês pesquisarem um pouquinho mais. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3, Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Judeus no Monte Sinai. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Deus na criação. Na criação do mundo, no 7º dia, Deus descansou, Quando ele deu os mandamentos a Moisés, ele falou, guardai o sábado, que é o dia de adoração a Deus, Deus na criação. Na semana da criação, no 7º dia, Deus instituiu o sábado e colocou sobre ele um diferencial, tríplice, de descanso, bênção e santidade.
Não importa com que sinceridade a pessoa guarda outro dia da semana. Isso não o torna santo, apenas Deus pode tornar um dia santo. E Deus tornou o sábado como um dia santo e um dia de adoração a Ele, né? Pergunta 9. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem deve ter prioridade na nossa obediência? Atos, capítulo 5, versículo 29 e Tito, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 14. Antes importa obedecer a Deus. Não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado, é demonstrar amor a Jesus. Podemos escolher entre obedecer a Deus e aos homens. Os mandamentos divinos ou os mandamentos de uma igreja. Podemos escolher guardar o primeiro dia, domingo, a contrafração ou o sétimo dia, que é o sábado, o verdadeiro. Nossa escolha do dia de culto indica quem escolhemos como Senhor. Recapitulação. A palavra domingo aparece na Bíblia e sim, primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data 7 de março do ano de 321 d.C. Reflexão para você refletir nessa semana. Se há segurança na obediência plena aos mandamentos de Deus, lembre-se das palavras do nosso Salvador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, como a gente viu aqui nesse estudo, o dia de guarda, né, o dia sabático, o dia de descanso, o dia de repouso, que foi criado desde lá da criação, né, é o sábado. Então, foi mudado para o domingo. Então, muitas igrejas caíram nessa e faz o dia de adoração no domingo por conta desse decreto aí de Constantino. Mas também nós temos a Páscoa, né, que é um dia muito importante para nós cristãos. Que nós temos na sexta, que a gente comemora a paixão de Cristo, nós lembramos da morte de Jesus, do sangue que Ele derramou por mim e por você, para que hoje a gente seja livre do pecado. E no sábado, que é o sábado de aleluia, né, que a gente lembra, né, que Jesus foi lá no inferno, trancou o diabo, e o véu que separava eu e você de Deus foi rasgado, e no domingo Ele ressuscitou. Então eu acho que Constantino fez esse erro, sim, ele vai pagar muito caro, por isso que ele fez, né, da troca do sábado para o domingo. Mas eu acho que a maioria das igrejas, elas também adoram o Senhor no domingo por causa do dia da ressurreição do Senhor, né? Que no dia do domingo, a gente lembra que é um dia que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo, e hoje ele mora dentro de mim e de você. E a gente lembra também que o dia da ressurreição dele, o dia que foi o dia em que ele entregou a sua própria vida por amor a mim e a você, o dia em que ele morreu. Imagina uma pessoa que pura, sem pecado, perfeita. Deus foi sacrificado por amar eu e você. Eu e você nem existia. E ele foi lá e morreu por mim e por você. Porque se eu e você crer na sua morte e ressurreição, a gente vai ser salvo. Então, irmãos, creia, Jesus, ele te ama, Jesus entregou a sua própria vida por amor a você, por amor a mim. Então, se você hoje aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus vem, ele apaga o seu passado e te dá uma nova vida, porque ele te ama. Amém? Compromisso de fé entre você e o Senhor Jesus. Irmãos, vocês creem que não existe base bíblica para a observância do domingo? Amém. Irmão, você rejeita o domingo como dia do Senhor porque é uma imposição humana? Amém. Irmã, você confirma o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus? A Bíblia fala que é o sábado, né? E foi mudado por Constantino, né? E também teve a Páscoa também, que é o dia da ressurreição, como eu falei aqui. Então fica aí, a Bíblia como verdadeira, né? O Senhor Jesus é o verdadeiro, que Ele cuide de nós, nos guie na direção da Tua Palavra, que o Espírito Santo guie o nosso caminho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra e por esse ensino, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor naquela cruz, Jesus. Obrigada, Jesus, me perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, Pai, nos conduz à vida eterna, Senhor Jesus.
Pai, ilumina o nosso caminho, Pai. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, assim como os irmãos que estão comigo nessa aula, meu Deus. Coloquem a vida deles também nas mãos do Senhor, Jesus. Que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida até a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana.